paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Louvado seja Deus por esta oportunidade que Ele nos concede para meditarmos na Sua palavra e aprendermos dele, que é manso e humilde de coração, para que assim, diariamente, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, até que Jesus Cristo volte para nos buscar, para podermos assim herdar a vida eterna nos céus. Hoje nós vamos falar da fornicação. É um tema bastante relevante, pois é uma das áreas que o inimigo Satanás atua bastante para poder nos fazer retardar no desenvolvimento espiritual e nos colocar longe daquilo que Deus projetou para as nossas vidas. A palavra fornicação vem do grego porneia, de onde vem a palavra pornografia. Então, desde o momento que o homem está a fornicar, ele está praticando o ato de pornografia. A fornicação é qualquer relacionamento sexual fora do padrão do casamento entre um homem e uma mulher. Na Bíblia, a fornicação também é chamada como imoralidade sexual ou prostituição. Então, desde o momento que o homem e mulher entram no envolvimento sexual, sem que antes eles tenham se casado debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma consagração de Deus na igreja, esses homens estarão praticando o pecado de fornicação. O relacionamento sexual nunca é algo casual. Ele cria um elo espiritual entre o homem e a mulher. Este elo espiritual é muito forte entre essas duas pessoas. Por isso, não podemos levar ou tratar o pecado de fornicação de ânimo leve. Pelo contrário, dentro do casamento, ele é uma bênção, mas fora do casamento, a fornicação é um pecado que traz grandes consequências na vida daqueles que o praticam. Agora vamos ver quais são as consequências do pecado de fornicação ou da prática do pecado de fornicação. A palavra do Senhor em 1 de Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18, diz o seguinte: fuja da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então, a palavra do Senhor aqui está nos mostrando que quando nós fornicamos, nós pecamos contra o nosso próprio corpo. Quando nós pecamos, nós estamos destruindo o nosso próprio corpo. Quando nós pecamos, Quando nós pecamos através do pecado de fornicação, nós estamos dando legalidade para que Satanás venha roubar, matar e destruir a nossa vida. A palavra ainda diz em 1 de Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não ereis nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. A palavra está dizendo que todo aquele que pratica o pecado de fornicação não vai herdar o reino de Deus. Depois de nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós somos salvos e nos tornamos herdeiros da vida eterna. Porém, a palavra está dizendo aqui que se no meio da nossa jornada, durante a nossa jornada, nós praticamos o pecado de fornicação, não nos arrependermos, não abandonarmos esse pecado, nós não iremos herdar o reino de Deus. Quando Jesus Cristo vier para buscar a igreja, nós não iremos subir com Jesus, por causa mesmo do pecado de fornicação. Então este é um pecado que nos impede de poder estar diante de Deus. Nos impede de poder herdar a vida eterna que nos foi concedida através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor ainda nos fala em Mateus, capítulo de número 19, versículos de número 5 a 6. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne.
Quando homem e mulher praticam a fornicação ou mantêm relação sexual, em algum momento, numa dimensão secular, e podemos chamar de uma dimensão carnal, diz que ocorre a transferência de energia do homem para a mulher e da mulher para o homem. Diz que ocorre a transferência de emoções do homem para a mulher e da mulher para o homem. Mas numa dimensão espiritual, quando homem e mulher mantêm relações sexuais fora do casamento, que se chama fornicação, ocorre uma transação, ocorre uma transferência de espíritos do homem para a mulher e de espíritos da mulher para o homem. Pelo fato de ser pecado, pelo fato de se estar a praticar algo desalinhado com aquela que é a vontade de Deus, o Espírito de Deus não estará presente nesse ato de fornicação. E se o Espírito de Deus não está presente nesse ato, porque Ele é santo e Ele não se mistura com o pecado, Satanás, ele mesmo estará presente nesse ato. E os espíritos que estarão sendo transacionados, que estarão sendo transferidos do homem para a mulher e da mulher para o homem, não são espíritos que vão beneficiar a Deus, que vão beneficiar ao homem e à mulher. São demônios que estão sendo transferidos. São demônios familiares, são demônios da linhagem espiritual da mulher, são demônios da linhagem espiritual do homem. Nós bem sabemos quais são os nossos ancestrais aqui em África. Nós sabemos que os nossos ancestrais, muitos deles, baseavam suas vidas e sua fé em curandeirismos, em feitiçarias, em ocultismo. Então, os espíritos que estarão sendo transferidos do homem para a mulher e da mulher para o homem são demônios. São demônios. E a missão de demônios na vida de todo homem e de toda mulher é roubar, matar e destruir. Nesse ato em que o homem e a mulher ficam uma só carne, ocorre essa transferência. Então, nós não herdamos espíritos malignos simplesmente quando alguém faz uma maldição e nos envia. Não, no ato de relação sexual fora do casamento, que se chama fornicação, há transferência de espíritos malignos, há transferência de maldições hereditárias, há transferências de consagrações malignas. Então, se a linhagem da mulher pode-se dar o caso de ter lá espíritos de feitiçaria, espíritos de curandeirismo, maridos da noite, quando o homem se junta com a mulher, ficando eles uma só carne, esses espíritos que aqui mencionei são transferidos para o homem. Por exemplo, o espírito de marido da noite, quando é transferido para o homem, ele não vai se manifestar como o marido da noite, mas no homem ele vai se manifestar como uma mulher da noite. Então, pode-se dar o caso de esses espíritos não começarem a manifestar na vida de tal homem ou de tal mulher daqui para aqui. Satanás é um investidor de longo prazo. Ele não investe esperando um retorno imediato. Ele investe e sabe que daqui a tantos anos eu vou conseguir ter o meu retorno do investimento que fiz nesse jovem, nessa jovem, no momento em que eles manteram relações sexuais fora do casamento. Então, todos esses espíritos que vão se transferindo, sempre que o homem e mulher manter relações sexuais, a dado momento na vida desse homem vão começar a se manifestar. Atualmente podemos ser jovens e pensar que estamos a curtir a vibe, estamos a curtir a juventude e temos que estar na vibe da sociedade, na vibe da juventude. Nós na vibe da sociedade, na vibe da juventude, Satanás está destruindo aquilo que é o nosso futuro. Está destruindo aquilo que é o nosso futuro espiritual. De repente nós queremos começar a fazer as coisas de forma séria. De repente agora estávamos numa jornada de namorar, fornicar, e estávamos nem aí para a questão de nos preservarmos, tendo em conta que isso é um pecado. Mas quando nós quisermos fazer aquilo que é sério, começar a construir família, começar a fazer algo que vai deixar um legado para gerações, aí aquela semente que nós recebemos de Satanás
quando nos relacionamos com aquela mulher, quando nos relacionamos com aquele homem fora do casamento, antes do casamento, vai começar a brotar, vai começar a dar frutos. E os frutos vão ser para a nossa destruição. Essa semente vai começar de repente a se manifestar no nosso casamento, vai começar a se manifestar nos nossos filhos, vai começar a se manifestar no nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso esposo. Então, são sementes que vão sendo transferidas agora, mas vão ter uma repercussão a longo prazo. Então, ocorre essa transferência. Então, não olhemos simplesmente para o prazer sexual que a fornicação traz, mas olhemos também para a influência espiritual que aquele ato pecaminoso tem. Por isso a palavra diz: fujamos da fornicação. Fujamos da fornicação porque a fornicação tem consequências devastadoras. Tem consequências não somente no realmo físico, mas também tem consequências no realmo espiritual. Pode dar o caso de você ser alguém que Deus chamou, que Deus tem um plano para a sua vida, para que você seja um líder espiritual, para que você lidere vidas para Cristo, para que você alimente vidas através do alimento espiritual que é a palavra de Deus, para que você seja alguém que vai levantar frentes para poder levar essa geração a adorar ao Senhor, a buscar ao Senhor. Mas no momento em que você se descuida e cai nesse pecado de fornicação, Satanás vai roubando, vai arrancando de ti aquilo que é o teu óleo, aquilo que é a unção que Deus colocou na tua vida. Satanás vai colocando bloqueios na tua jornada espiritual, no teu desenvolvimento espiritual, à medida que você vai caindo nesses pecados, à medida que você vai se submetendo ao pecado de fornicação, valorizando aquilo que é um prazer momentâneo, carnal, que não adiciona nada na sua vida eterna e sim te destrói. A palavra do Senhor ainda diz em João capítulo de número 10, versículo de número 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. A fornicação é o ato que é feito fora da presença de Deus, isto é, debaixo, ou melhor, fora da cobertura espiritual de Deus, fora da bênção de Deus, porque é feita fora do casamento, que é algo que Deus instituiu, onde o sexo deve acontecer de forma legal. Mas sempre que nós fazemos algo fora daquilo que é a legalidade de Deus, nós damos legalidade para Satanás entrar na nossa vida e nos destruir. É exatamente o que acontece com a fornicação. Sempre que o homem fornicar, sempre que a mulher fornicar, ele estará dando espaço para Satanás roubar, matar e destruir a sua vida. Satanás nos odeia com paixão. Satanás nos odeia com amor. Satanás gosta de nos odiar. Satanás gosta de nos castigar, gosta de nos destruir. Satanás sabe os planos que Deus tem para nós. Satanás sabe o que nós somos no espírito. Satanás sabe a influência daquilo que nós somos no espírito ou daquilo que Deus projetou para nós no espírito vai ter ao longo dessas gerações. Então, um dos meios que ele usa para poder bloquear a manifestação desse chamado, desse propósito, desse ministério que Deus colocou em nossa vida é o pecado. E o pecado de fornicação é um dos que ele mais usa, principalmente na fase da juventude, a fase em que nós estamos. Continuando com a nossa meditação, agora vamos olhar para aquilo que antes estávamos a olhar para as consequências da fornicação e agora vamos olhar para a natureza que nós herdamos de Deus após a nossa salvação. A palavra do Senhor é em 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15 a 16, diz o seguinte: mas, como é santo aquele Deus que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu, Deus, sou santo. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos salvos, nós somos santificados, nós somos lavados de toda a imundícia, de todo o pecado. Nós somos tornados novas criaturas em Cristo Jesus.
nós somos dados o poder para sermos feitos filhos e filhas de Deus. Este em nós, o Espírito de Deus é selado e uma nova história começa em nossa vida, onde nós passamos a ser santos de Deus, os santos de Deus e as santas de Deus. E a palavra aqui diz que o Senhor é santo, o Senhor que nos chamou é santo, né? Então Ele nos exorta a nós também sermos santos, porque Ele é santo. Então, a palavra nos chama à santidade. A palavra nos chama a santificarmos a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto, o nosso consciente, o nosso subconsciente a Deus. Santificação significa separação. Então, nós estamos no meio de um mundo corrupto, de um mundo perverso, de um mundo onde a maldade, onde Satanás diariamente trabalha para poder tornar cultura e normalizar aquilo que são os seus desejos. Os desejos de Satanás são contrários à vontade de Deus. Os desejos de Satanás são o pecado. É exatamente a questão da fornicação. Então, a palavra nos chama a nos separarmos desse conjunto, desse mundo que está inclinado para a fornicação e nos apoiarmos e nos posicionarmos em Deus, na santidade, onde a questão da relação sexual só vai acontecer depois do casamento, depois da consagração de Deus, depois da consagração do nosso casamento diante do altar do Senhor. Fora isso, não nos vamos contaminar, não nos vamos misturar, não vamos andar na mesma faixa com o mundo. Vamos andar em contramão dos padrões deste mundo. Vamos andar em contramão daquilo que Satanás está tentando normalizar. Vamos andar em contramão daquilo que a juventude, daquilo que a sociedade diz que é o que está na vibe, é o que está a bater, é o que está a dar. Por que nós temos que fazer isso? Nós temos que fazer isso porque nós nascemos de novo. Porque o Espírito de Deus está em nós. Porque o Espírito de sabedoria de Deus nos é dado. A palavra do Senhor diz que todo aquele que precisa de sabedoria ou que necessita de sabedoria, peça a Deus, que Deus a dará livremente. Então, a sabedoria de Deus nos leva a também pensarmos como investidores de longo prazo, onde analisamos cada decisão que nós formos a tomar agora e a influência que tal decisão vai ter daqui a 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos. Então a questão de fornicação é algo que pode, é um pecado em que as consequências podem não acontecer agora, mas a longo prazo irão se manifestar. Então é necessário nós nos apartarmos desse pecado, nos apartarmos desse ato para que verdadeiramente aquilo que Deus projetou para a nossa vida daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos se manifeste e se cumpra. E assim todos aqueles que Deus já havia determinado, todos aqueles que Deus já determinou que serão abençoados por Deus através da nossa vida, sejam verdadeiramente abençoados pelo simples fato de nós termos decidido nos santificar, pelo simples fato de nós termos decidido rejeitar o mundo, abraçar a palavra de Deus e rejeitar também a questão da fornicação. A palavra do Senhor diz que quando nós nascemos de novo, nós nascemos no Espírito. A essência da nossa vida já não é simplesmente baseada na carne, mas é baseada no Espírito. Então a palavra lá em Gálatas diz que os frutos do Espírito, um dos frutos do Espírito é a questão de pureza. Então quando nós nos purificamos, nós nos abstemos da fornicação. Então quando nós nos purificamos, nós estamos a viver naquela que é a nossa verdadeira essência, que é espiritual e não carnal. A fornicação é algo que se manifesta na carne. Então nós temos que negar que a carne seja o denominador comum da nossa vida. Porque quando nós nascemos de novo, o denominador comum da nossa vida passa a ser o Espírito. E a obra do Espírito não é a fornicação, mas sim é a pureza. Então é necessário nós como cristãs, lembrarmos aquilo que nós somos depois de nós sermos salvos. Lembramos da natureza que nós herdamos de Deus após a salvação. Termos essa plena consciência de que o pecado não pode ser normalizado em nossa vida, de que a fornicação não pode ser normalizada em nossa vida. O sexo antes do casamento nem sequer pode ser mencionado no nosso meio, pois é algo contrário à vontade de Deus. É um pecado contrário àquela que é a vontade de Deus para a nossa vida.
A palavra do Senhor, ainda em 1 de Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A palavra do Senhor diz que quando nós somos salvos, a palavra diz que nós, quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele pagou o preço que nós devemos pagar, porque nós é que pecamos. Quando Jesus faz aquilo, Jesus nos compra. O nosso valor é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo nos comprou. Nós já não somos de nós mesmos, nós somos propriedade de Jesus Cristo. Jesus é o nosso Senhor. É por isso que a palavra lá em Romanos diz que se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor, confessar que Jesus é Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da tua vida, Senhor. Teu Senhor é aquele que dita como a sua vida será. Teu Senhor é aquele que dita como você irá proceder nas suas decisões, nas suas escolhas. Então, Jesus, quando nós o aceitamos como Senhor Salvador de nossa vida, Ele, na verdade, passa a ser nosso Senhor. Ele não somente é nosso Salvador, como também é nosso Senhor. Então, Ele tem autoridade sobre a nossa vida, né? Ele tem domínio sobre a nossa vida. Então, nós pertencemos a Jesus. Então, nós não podemos nos submeter à fornicação pelo simples fato de nós sermos propriedade de Jesus, porque Jesus, uma das instruções dele é a questão da pureza. Então, nós temos que nos submeter à pureza, que é a instrução de Jesus Cristo, lá em Gálatas, e não à fornicação. Porque quando nós nos submetemos à fornicação, nós estamos a contradizer, nós estamos a ir em contramão daquilo que é a nossa nova natureza, que é espiritual. E na natureza espiritual, um dos frutos do Espírito é a pureza. Então nós não pertencemos a nós mesmos. Em alguns momentos nós pensamos que estou salvo, tipo, Deus nos salvou para nós virmos desfrutar da vida, fazermos o que bem entendermos da nossa vida. Não, Deus nos salvou. E à medida que Deus nos salva, através de Jesus, nós nos tornamos servos de Deus e Ele é nosso Senhor, nosso Mestre. Então nós nos submetemos àquela que é a palavra do nosso Mestre, àquela que é a instrução do nosso Mestre. E nos submetemos à instrução e à palavra do nosso Mestre através da obediência. E obedecer significa abandonar a fornicação. Obedecer significa não se meter em fornicação. Não se meter em atos de relacionamentos sexuais antes do casamento, antes do matrimônio. A palavra do Senhor ainda fala da nossa natureza em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Somos feitura sua, nós somos feitura de Jesus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A palavra diz que quando nós somos salvos, nós nos vestimos de Jesus. Nós nos vestimos de Jesus, eis que Deus, quando olha para nós, Ele vê Jesus, né? Então nós somos feitura de Jesus. A palavra diz que Jesus é santo. Então, pelo fato de nós sermos feitura de Jesus, nós também temos que ser como Jesus é. Nós temos que parecer como Jesus. Nós precisamos de nos santificar, nos separar, nos abstermos da fornicação, das relações sexuais antes do casamento. A palavra ainda diz, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados em Cristo Jesus quando fomos salvos. Quando nós fomos salvos do pecado e da condenação para o inferno, eis que nós nascemos de novo no Espírito. Quando nós nascemos de novo no Espírito, nós somos criados em Cristo Jesus novamente. Quando nós somos criados em Cristo Jesus novamente, o nosso denominador, o nosso padrão são as boas obras. E as boas obras são a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida, na lista das vontades de Deus para a nossa vida, não temos lá a fornicação, mas sim temos lá a pureza. Então essa é a vontade de Deus para nós. Que nós pratiquemos as boas obras porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. A palavra ainda diz,
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, no momento em que Deus nos salva, Ele de antemão já preparou as obras pelas quais nós temos que andar e praticar, né? Então, já está tudo orquestrado, nós não temos que ir buscar algo extraordinário ou algo diferente ou algo no outro local para poder fazer aquilo que é a vontade de Deus. Deus já preparou. O que nós temos que fazer é clamar a Deus, buscar a Deus, e Ele próprio vai nos mostrar quais são as boas obras que Ele criou para que nós andássemos nelas. E uma das boas obras que Deus criou para que nós andássemos nelas está em Gálatas capítulo número 5. Lá nós podemos ver a diferença entre as obras do Espírito e as obras da carne. As obras do Espírito são as obras que Deus criou para que nós andássemos nelas. E uma delas é a pureza, que é o contrário da fornicação. Agora nós vamos continuar a nossa meditação e vamos agora ver como nós podemos vencer a fornicação. A primeira coisa que nós temos que fazer na luta contra a fornicação, se você for alguém que já está envolvido em fornicação, se você for alguém que não está envolvido em fornicação, nem quer envolver-se. Nem quer envolver-se, conserve-se, preserve-se, e o Senhor vai honrar a tua decisão e teu posicionamento. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós já estamos envolvidos no pecado de fornicação é comunicar aos nossos líderes espirituais, aos nossos pastores. Nós precisamos de comunicar isso a eles. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo número 3, versículo número 15, diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Os pastores são muito importantes na nossa vida. Os pastores idôneos são muito importantes na nossa vida. Os pastores ávidos pela palavra de Deus, os pastores que amam a Deus, os pastores que seguem a Jesus, os pastores que submetem-se àquela que é a palavra de Deus são muito importantes na nossa vida. Então, depois de você decidir vencer esse pecado de fornicação, você tem que comunicar ao seu pastor, à sua pastora, ao seu apóstolo, ao seu bispo, ao seu diácono, ao seu líder espiritual, e confessar a ele e dizer a ele o que está acontecendo, dizer as lutas que você tem enfrentado, falar com quem você tem praticado isso, há quanto tempo você pratica isso. Procure abrir todo o livro para o teu pastor, pois somente dessa forma é que ele vai poder ter uma leitura completa e profunda da tua situação, e assim ele poderá saber como te ajudar, através da instrução e de revelação que o Espírito Santo lhe vai dar à medida que você abrir todo o livro para ele. Porque não vale a pena esconder, porque Deus vê e no final a consequência do teu ato virá sobre a sua vida. Então informe os seus pastores, é a primeira coisa que você deve fazer. Com certeza que o seu pastor depois lhe vai dizer para fazer o segundo ponto que vamos aqui partilhar: confissão e arrependimento. Depois de você verificar, depois de você decidir vencer o pecado de fornicação, você deve confessar, você deve arrepender-se desse pecado. Arrepender-se de todas as vezes que você dormiu com aquela menina, arrepender-se de todas as vezes que você dormiu com aquele menino, com aquele jovem, com aquela jovem. Confessar isso diante de Deus. Porque a palavra do Senhor em 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então, quando nós nos arrependemos, o que é o arrependimento? O arrependimento é uma decisão que você toma. Uma decisão que você toma, primeiro é um reconhecimento de que eu tenho fornicado, eu tenho me relacionado, tenho mantido relações sexuais enquanto não estou casado.
esse reconhecimento e confissão, depois do reconhecimento, você tem que confessar isso a Deus. Você tem que abrir seu coração e dizer a Deus, dizer: Pai, eu tenho fornicado com a pessoa X há tanto tempo. Confessar diante de Deus, dizer a Deus o que você tem feito, abrir o livro para Deus. Na verdade, Deus já sabe, mas para que você seja perdoado, a confissão tem que sair de sua boca, o arrependimento tem que partir do seu coração. E quando você fizer isso, a palavra aqui diz que Deus vai perdoar-te e vai te purificar de toda injustiça. Então, esse é o segundo passo, o arrependimento, a decisão de mudar, a decisão de abandonar esse pecado. E veja que sozinho você não vai conseguir vencer esse pecado. Você precisa de ajuda de Deus. Você precisa de uma energia espiritual que somente Deus lhe pode dar. Você precisa de uma energia espiritual que somente o Espírito Santo te pode dar. Então, quando você se arrepende, você começa a abrir espaço para que a energia espiritual do Espírito Santo se manifeste na tua vida. E assim, você seja perdoado e purificado de toda injustiça e também ajudado a vencer o pecado de fornicação. Em terceiro, você deve consagrar-se a uma jornada de oração e jejum. A palavra do Senhor em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 5, diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, quando nós nos consagramos em oração, em jejum, nós mortificamos a carne, isto é, nós enfraquecemos o poder da carne. Lá em Gálatas, nós vemos que o pecado, as obras da carne são manifestas na carne, isto é, o pecado se manifesta na carne. Então, quando nós jejuamos e oramos, nós estamos a enfraquecer o terreno onde o pecado se manifesta. Se o terreno onde o pecado se manifesta está enfraquecido, o pecado não terá terreno para poder se manifestar. Então, esse é um dos benefícios da oração em jejum. Quando nós jejuamos, nós mortificamos, nós reduzimos a influência da carne em nossa vida e, em simultâneo, aumentamos a influência do Espírito em nossa vida. E à medida que nós aumentamos a influência do Espírito em nossa vida, aquelas que são as obras do Espírito vão ser mais suscetíveis de ocorrerem e de manifestarem-se em nosso espírito. Por quê? Porque nós estamos mortificando a carne, baixando a sua influência em nossa vida e aumentando aquela que é a influência do Espírito Santo em nossa vida. Então, a questão de oração e jejum é muito importante. No mínimo, você deve fazer 21 dias de oração e jejum, onde você vai jejuar das 0 às 18 durante 21 dias, para poder quebrar esse ciclo de pecado de fornicação. No mínimo, você tem que fazer 21 dias para que o ciclo seja quebrado. Após 21 dias, o ciclo vai ser quebrado. Mas para que você consiga permanecer firme nesse novo posicionamento de santidade, né? Esse novo posicionamento de rejeição da fornicação, depois dos 21 dias, você deve continuar a jejuar regularmente. Pode não ser durante os 21 dias seguidos, mas semanalmente você tem que ter 1, 2 ou 3 dias em que você estará jejuando. E durante o seu jejum, durante a sua oração, você irá clamar a Deus por pureza. Você irá clamar a Deus para que o pecado de fornicação não mais tenha espaço na sua vida. Amém? A palavra do Senhor ainda diz em Mateus capítulo de número 17, versículo de número 21. Mas esta espécie de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O que sustenta o pecado de fornicação é um espírito, é um demônio de fornicação. Para que esse demônio perca poder sobre a tua vida, para que esse demônio perca terreno na sua vida,
você precisa de se consagrar em oração e jejum a Deus e lutar contra esse pecado de fornicação, que na verdade é um demônio que está sustentando esse pecado. Então, quando você jejua e ora, clamando a Deus, você está lutando com esse espírito que te atrai, que te leva a ter desejos por fornicação. Esse espírito que te leva a ter dificuldades de abandonar o pecado de fornicação. Então, o pecado de fornicação é um espírito. É um espírito que leva a si, é um espírito que leva o homem e a mulher a desejar fornicar, a desejar manter relações sexuais antes do casamento. Então, o jejum e a oração são chaves para poder quebrar o domínio desse espírito sobre a tua vida. E à medida que você estiver batalhando no Espírito, em simultâneo, o Espírito Santo de Deus estará ganhando autoridade, poder e livre trânsito na tua vida. À medida que o Espírito Santo vai começar a te dar energia. À medida que você for constante nessa jornada de oração e jejum, nessa jornada de santificação, você próprio, depois de uma jornada, depois de um tempo, você vai começar a sentir no teu espírito e em si mesmo que você já está perdendo desejo por aquilo. Você vai começar a sentir em si mesmo força para dizer, não, eu não vou fornicar. Força para dizer, não, eu não vou submeter a esse espírito de fornicação. Porque eu sou nascido de novo, porque eu nasci no Espírito, porque agora o denominador comum da minha vida não é o pecado, mas é a santidade, porque agora o denominador comum da minha vida é a pureza e não a fornicação. Então esses são os resultados que irão vir sobre a sua vida à medida que você se consagrar a Deus em oração e em jejum. E no final a vitória será sua. Porque depois dessa consagração, depois de tu manteres de forma consistente e regular uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de estudo da palavra de Deus, uma vida de serviço a Deus, isto é, se envolver na obra de Deus, uma vida de constância na casa de Deus, ir à igreja regularmente, o Espírito Santo lhe vai dar vitória. Você vai vencer esse pecado. Esse demônio não terá mais domínio sobre a sua vida. A palavra diz que quando nós somos salvos por Jesus Cristo, nós somos libertos do jugo do pecado, né? Então, nós somos libertos do poder do pecado. O pecado, depois da nossa salvação, perde poder sobre a nossa vida. O pecado já não tem mais poder sobre nós. Então, depois da salvação, voltamos a cair no pecado de fornicação, voltamos a cair no pecado de impureza, de imoralidade sexual, não é o nosso normal, porque Jesus já nos libertou do poder do pecado. Então nós temos que combater a isso, porque já não é a nossa nova natureza, já não é o nosso novo normal. Por quê? Porque já estamos salvos, isso já não tem poder sobre nós. Então nós temos que rejeitar isso, como seguindo esses passos que o Senhor nos está partilhando através desta mensagem. A palavra do Senhor ainda nos diz, é Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tudo o que acontece no realmo físico é reflexo de algo que aconteceu no realmo espiritual. Se nós estamos lutando com o pecado de fornicação, significa que no espírito, no realmo espiritual, existe um ser espiritual, um demônio de fornicação que se está manifestando em nossa vida. E como reflexo da ação desse demônio espiritual no espírito, é o nosso desejo por fornicar, é o nosso desejo por manter relações sexuais antes do casamento. Então, nós não temos que simplesmente colocar regras, dizer, não vou ficar próximo dela,
não vou pensar nisso, não vou imaginar isso, não vou falar isso. Não, nós temos que mover a batalha que nós estamos enfrentando no realmo físico para o realmo espiritual, através da oração e do jejum, através do aconselhamento com os nossos pastores, através da nossa submissão à instrução que o Espírito Santo nos for a dar, à medida que nós formos a jejuar e formos a orar. Amém? O quarto ponto que vamos aqui partilhar é: se você está num relacionamento e que você não planeia casar-se em 2 anos, termine esse relacionamento. Há um momento ideal para que nós iniciemos o relacionamento. O momento ideal para nós iniciarmos o relacionamento é quando nós temos uma perspectiva de contrairmos matrimônio dentro de 2 anos. Porque do contrário, nós vamos entrar naquela situação em que vamos estar numa situação em que estaremos simplesmente namorando com alguém porque a sociedade diz que nós temos que namorar. A sociedade diz que se nós não estivermos a namorar, somos matrecos, somos matrecas, somos atrasados, somos atrasadas. Mas nós não somos guiados pelos padrões do mundo. Nós nascemos de novo. É o Espírito de Deus que nos guia. É a palavra de Deus que nos guia. E uma das formas de nós nos abstermos, de nós fugirmos da fornicação, é começarmos a namorar no momento certo. A questão é, em que momento nós temos que começar um relacionamento? Nós temos que começar o relacionamento primeiro em oração e debaixo do direcionamento e revelação do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos simplesmente começar um relacionamento porque simplesmente olhamos para a moça, olhamos para o moço, achamos ele ou ela lindo ou linda. Esses não são os parâmetros para um cristão ou uma cristã começar um relacionamento. Depois de nós identificarmos alguém, nós nem temos que falar com a pessoa. Pelo contrário, nós temos que orar a Deus e buscar a Deus. Buscar a Deus relativamente a certa pessoa, àquela pessoa. Nós precisamos de nos submeter ao aconselhamento dos nossos líderes espirituais. E o nosso agir em relação a tal pessoa, em relação ao relacionamento, em relação a dar início ao relacionamento, tem que ser um agir debaixo da instrução de Deus. Enquanto Deus não nos der uma instrução, nós não podemos prosseguir. Porque se nós prosseguirmos fora da instrução de Deus, nós estaremos colocando o nosso pé na armadilha de Satanás. Isso vai nos levar a fazer escolhas contrárias àquela que é a vontade de Deus. Eis que a palavra diz que Deus sabe de antemão os planos que tem para nós. E não são planos de nos causar dano, mas são planos de nos conceder um futuro. O desejo que nós esperamos. Então, quando nós decidimos nos submeter à instrução e à revelação do Espírito Santo, nós garantimos que a pessoa que Deus preparou para nós seja aquela pessoa com quem nós vamos nos casar. Porque Deus une propósitos. Deus não une simplesmente pessoas, Ele une propósitos. Deus tem um propósito para com cada um de nós, com cada uma das pessoas que existem. Deus tem um intento, Deus tem um ministério para cada um de nós. Só que para Deus cumprir o ministério através de nossas vidas, Ele precisa unir as pessoas certas. E para Deus unir as pessoas certas, nós precisamos de nos submeter à instrução e à revelação que o Espírito Santo nos vai dar acerca da pessoa com quem nós vamos contrair matrimônio. Do contrário, nós vamos nos unir com alguém fora da vontade de Deus e aquilo que é o ministério de Deus para a nossa vida não poderá ser cumprido. O segundo ponto é que o momento em que nós vamos começar o nosso relacionamento tem que ser debaixo do aconselhamento dos nossos pastores. Antes mesmo de nós começarmos o relacionamento, nós precisamos de notificar, nós precisamos de informar aos nossos líderes espirituais sobre esse nosso intento.
E eles, por serem pessoas crescidas na palavra, crescidas no conhecimento do Senhor, eles nos vão instruir, vão nos dar instruções que vão ser cruciais para que cada decisão, cada escolha, cada passo que nós formos a dar seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro, o jovem ou a jovem deve ser equilibrado emocionalmente. Nós temos que ser equilibrados emocionalmente, porque um relacionamento envolve variação de emoções, e nós precisamos de saber lidar com tais variações de emoções. Aqui vem a questão do aconselhamento que os nossos pastores nos vão dar. Vão ser cruciais para nós aprendermos a lidar com as emoções, para nós aprendermos a lidar com as nossas próprias emoções e com as emoções do nosso próximo. Quarto, o jovem deve ser responsável. Nós não podemos começar um relacionamento se nós mesmos não sentimos que somos responsáveis. Não sentimos que somos responsáveis pela nossa vida e não sentimos que poderemos conseguir ser responsáveis pela vida de outrem. O namoro ou o relacionamento é a preparação para o casamento. Então, depois do casamento, nós teremos que ser responsáveis pela pessoa com quem vamos casar. Então, nós, antes de começarmos o namoro, antes de nos casarmos, nós precisamos de já desenvolver esse espírito, esse caráter de responsabilidade. Quinto, o jovem deve possuir condições para sustentar o relacionamento. Em outras palavras, o jovem já deve ter uma fonte de renda que lhe vai ajudar a custear a demanda do relacionamento. Sexto, o jovem deve ter o propósito de matrimônio dentro de 2 anos. Dentro de 2 anos, o seu propósito deve ser casar-se. Então, o relacionamento deve ser iniciado seguindo esses princípios. Desta forma, conseguiremos evitar e não dar campo para que o pecado de fornicação se manifeste e ocorra em nossa vida. Do contrário, se nós começarmos a namorar sem propósito de relacionamento, sem propósito de matrimônio, sem responsabilidade, sem preparo espiritual, sem equilíbrio emocional, sem instrução dos nossos líderes espirituais, sem revelação do Espírito Santo de Deus, nós estaremos assinando um contrato para podermos cair no pecado de fornicação. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós nos casemos e mantenhamos as relações sexuais depois do casamento com a pessoa com quem nós tivermos casado. A palavra do Senhor, para terminar, em 1 de João, capítulo de número 3, versículo de número 9, diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente, que é a palavra de Deus, permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus. Nós nascemos de novo em Deus por intermédio de Jesus Cristo. A palavra diz que nós não podemos viver na prática do pecado. Nós não podemos continuar na prática da fornicação depois de nós termos nascido de Deus. Porque a semente, que é a palavra de Deus, permanece em nós. A semente que é pregada para nós pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos pastores, a semente que nos exorta, a palavra de Deus que nos exorta a sermos santos, porque Deus que nos chamou é santo. Esta palavra permanece em nós. Esta palavra nos exorta e nos chama a nos abstermos, a rejeitarmos, a dizermos não ao pecado da fornicação. A palavra ainda diz: e nós não podemos continuar pecando porque nós somos nascidos de Deus. Então, o mundo já não é denominador em nossa vida. O mundo já não dita como nós vamos proceder. O mundo já não dita se nós vamos fazer ou não fazer. Pelo contrário, é a palavra de Deus que passa a ditar se nós vamos fazer ou não vamos fazer.
E a palavra de Deus nos diz que nós não podemos fornicar. Não podemos fornicar porque estaremos pecando contra o Senhor. Pecando contra o Senhor, nós estaremos dando terreno, dando legalidade para Satanás entrar em nossa vida, nos roubar, nos matar e nos destruir. E não somente roubar, matar e destruir o nosso presente, como também roubar, matar e destruir o nosso futuro, destruindo os planos de Deus para a nossa vida, destruindo o propósito de Deus para a nossa vida e nos condenando a uma vida de sofrimento, a uma vida de desgraça, a uma vida desalinhada com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, querido irmão e querida irmã, se você chegou até aqui, até esta mensagem, até este momento desta mensagem, eu gostaria de convidar você a orar. Enquanto você estiver orando, confesse os seus pecados a Deus. Confesse a Deus que você tem vivido numa vida de fornicação, uma vida de pecado, uma vida desalinhada com aquela que é a vontade de Deus. Confesse. A palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto isso, eu vou orando por você. Pai, no nome e no sangue de Jesus, louvado, adorado, bendito e magnificado seja o teu santo e poderoso nome, nome acima de todo nome, nome cujo poder está acima de todo poder, Deus de amor, Deus de misericórdia, Santo de Israel, luz do mundo, Elohim, El Shaddai, Shammah, Kadosh, Jeová Sabaoth, Jeová Jireh. Te dou graças, Pai, pela vida desse irmão, dessa irmã que chegou até este momento, Pai, desta ministração. Senhor da glória, peço que o Senhor atente à oração dele neste momento. Peço que o Senhor haja de misericórdia para com ele e para com ela. No nome e no sangue de Jesus, oro, Pai, e peço que o Senhor alcance-o. Peço que o Senhor alcance-a com a tua misericórdia, no nome e no sangue de Jesus. Assim, Pai, que eles se arrependem de seus pecados. Assim, Pai, que eles confessam assim que viveram, Pai da glória, em fornicação, viveram em imoralidade sexual. Assim, Pai da glória, que eles tomam um novo posicionamento para a sua vida. Assim, Pai da glória, que eles decidem começar, Pai da glória, uma nova jornada, uma jornada de santidade, Pai da glória, na tua presença, debaixo, Pai, da instrução do teu Espírito. Peço que o Senhor perdoe, Pai da glória, a ele e a ela pelos pecados de fornicação que cometeram, Pai da glória, no nome e no sangue do Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Purifique o Pai da glória, purifique a Pai de toda injustiça, no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Neste momento que estão orando, peço que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre suas vidas, no nome e no sangue de Jesus. Que o teu Espírito, Pai da glória, lhes conceda energia espiritual para dizerem não, para rejeitarem, Pai da glória, ao pecado de fornicação, no nome e no sangue do Filho amado, Senhor Jesus. Pai, peço que o Senhor lhes dê, Pai, coragem, peço que o Senhor lhes dê força espiritual para irem, Pai da glória, ter com seus líderes espirituais, informarem aos seus líderes, Pai, que eles têm caído, Pai da glória, que eles têm, Pai da glória, fraqueza, Pai, com o pecado de fornicação, no nome e no sangue do Filho amado, Senhor Jesus. E através da tua instrução, que seus líderes espirituais, Senhor, levem a ele e a ela, Pai da glória, a seguirem, Pai da glória, um processo, um procedimento que vai contribuir, Pai, para que eles sejam libertos, para que eles sejam, Pai da glória, vencedores, Pai da glória, neste quesito do pecado, de imoralidade sexual, no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Peço igualmente, Pai da glória, que o Senhor crie fome no espírito deste jovem, desta jovem que está escutando, Pai da glória, esta mensagem, este jovem, esta jovem que chegou até este momento desta ministração, no nome e no sangue do Filho amado, Pai da glória, que a fome, Pai, no espírito deles, Pai da glória, os leve a começarem, Pai, uma jornada de oração e jejum das 0 até as 18 horas, Pai da glória, diárias, no mínimo,
durante 21 dias, para que possam quebrar o ciclo, Pai da glória, deste pecado de fornicação, para que possam enfraquecer a carne, que é o local onde este pecado se manifesta, e assim fortalecer o Espírito, onde o fruto, Pai da glória, do Espírito, que é a tua vontade na vida deles, se irá manifestar no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai da glória, leve eles, Pai da glória, a começarem esta jornada de consagração a si, esta jornada de oração em jejum, no nome de Jesus. Enquanto eles estiverem fazendo isso, Pai da glória, ore, Pai da glória, este é o meu clamor, este é o meu rogo, esta é a minha súplica. Ore, Pai, o posicionamento deles, ore, Pai da glória, a decisão deles, lhes livrando, Pai da glória, deste pecado, lhes livrando, Pai da glória, desta maldição, lhes livrando, Pai da glória, de todo demônio, de todo demônio de moralidade sexual, de todo demônio de fornicação. No nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai da glória, se algum deles que aqui estiver, Pai da glória, estiver num relacionamento, Pai da glória, ainda nessa prática de fornicação, em simultâneo, não ter um propósito de casar dentro de 2 anos, Pai, conceda-os graça, conceda-os energia espiritual para terminarem tal relacionamento, no nome de Jesus, para que tal relacionamento não seja terra, não seja terreno para manifestação, Senhor da glória, do pecado de fornicação, no nome e no sangue de Jesus. Ah, Senhor da glória, mova o teu poder, graça e misericórdia, no nome e no sangue de Jesus. Espírito Santo, mova-te na vida deste jovem, desta jovem, cria uma nova história de santidade, cria uma nova história de santidade, no nome de Jesus. Leve elas, Santo Espírito, a plena consciência de que sempre que forem a pecar, estão dando legalidade para que Satanás mate, roube e destrua a sua vida presente e a sua vida futura, no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso rogo, clamo e suplico, Pai da glória, mova o teu poder, mova o teu poder, mova o teu poder, mova o teu poder. Enquanto oro, Rei da glória, peço que o Senhor abra os céus na direção deste jovem, na direção desta jovem que está ouvindo esta ministração. Airabacatu salabracanta, rucanto celebrequeterelemende, ramakataya ramacantu salama, lebrecotesele, rusantaya, ramakatalamantosele, rusantaila bracantai, ricatu salamantaya. Pai da glória, abra os céus na direção deste jovem e desta jovem e derrama, Pai da glória, dos céus o fogo do alto. Que o teu fogo, Rei da glória, que o teu fogo, Rei da glória, penetre na vida deste jovem e desta jovem, no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Que a penetração do teu fogo na vida deste jovem e desta jovem queime, cancele, aniquile e reduza a cinzas toda a presença demoníaca, toda a presença de principados, potestades, hostes espirituais, da fornicação, da imoralidade sexual, no nome e no sangue de Jesus Cristo. Toda maldição hereditária, todo espírito de fornicação, agora te ordeno, saia da vida deste jovem, desta jovem, agora, no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Ah, rocotoseleme ketereleme, ramakatuzalabranta, ricantuzalama, lebrecoteseleme. Jovem que estás ouvindo esta ministração, continua a orar, peça
pela misericórdia do Senhor. Peça que o Senhor te ajude. Peça que o Senhor te dê força espiritual para dizer não ao pecado. Para quando aquela moça te ligar, você diga não. Para quando aquele moço te ligar, você diga não. No nome e no sangue de Jesus. Pai da glória, mova o teu poder, mova a tua graça, majestade e autoridade. Cria um novo tempo, cria um novo tempo, cria um novo tempo. Toda a fundação satânica colocada na vista deste jovem, na vida desta jovem que está ouvindo esta ministração, eu quebro agora, cancelo, aniquilo e destruo no nome e no sangue de Jesus Cristo. Ramakatuza labracantayara lamanta lebrezo lemeketeire lemende rasukantuza lamantazi rekotese lemendele mantai labrakatai ramakatula brakantayara lama lebrezo lemeketerele rikatuyara lamakanta lekantuza lamande roselemeketereleme rilando roseleme Rocanto celebre, toda corrente satânica que amarra, que prende esta jovem no pecado de fornicação, eu quebro agora pela autoridade que me é concedida pelo Senhor Jesus. Eis que sou um com Jesus, eis que estou assentado com Cristo nas regiões celestes. Então uso a autoridade que me é concedida e quebro toda corrente satânica de fornicação na vida deste jovem e desta jovem que chegou até aqui, que está ouvindo esta ministração, no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Todo altar de fornicação, todo altar de fornicação na vida desse jovem, desta jovem, é quebrado agora, é cancelado agora, é aniquilado agora, no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Rosa canta labra catuza labra lebreco telemendele rosantai labra cantula rosa lama catula bra cantale rama cantala mantosele resoleme ketereleme rama cantusala lebreco tele rosantai labrandoro resocotele ricaluma Tosele Rakatu Salamanta Rusa Lamanta Lamantale. Declaro libertação Rakatu sobre a tua vida no nome de Jesus. Declaro que você vai falar com teu pastor. Declaro que você está se arrependendo. Declaro que você vai jejuar e combater esse pecado, pois isso não é tua natureza. No nome de Jesus, declaro que você vai se santificar. Declaro que Satanás está perdendo terreno na tua vida. No nome de Jesus, declaro que você está sendo liberto do jugo do pecado de fornicação. No nome de Jesus, declaro que o Espírito Santo está ganhando domínio sobre tua vida. No nome de Jesus, declaro que você vai vencer o pecado de fornicação, não pela tua força, mas pelo poder de Deus se manifestando na tua vida. Assim que você ora, assim que você fala com teu pastor, assim que você jejua, assim que você decide abandonar o pecado de fornicação, abandonar aquele relacionamento sem propósito de casamento, no nome e no sangue de Jesus. Rusalamantoseleme ketereleme Rakatu salamanda Ramakatu salamanda labrande. O pecado de fornicação não é só cultura, não é parte de si.
O pecado de fornicação não te diz respeito. Você é nascido de Deus. Você é nova criatura. Esse pecado não pode ser normalizado em sua vida. Você deve rejeitá-lo, negá-lo, dizê-lo não. Só que você não pode fazer isso pela tua força humana. Pela tua força humana você não vai conseguir. Mas se você se submeter, se você se submeter ao Espírito Santo, ao poder de Deus, ao poder que há no nome de Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu todos esses demônios de fornicação, todos esses demônios de moralidade sexual foram vencidos por Jesus. Então, se você se submeter a Jesus, que tem poder acima desses demônios, certamente você vai vencer esse pecado. Você vai vencer esse pecado e a sua vida vai ser um testemunho. Siga cada instrução que o Senhor ministrou a si. Siga cada instrução que o Senhor ministrou para o teu coração, para ti, durante esta ministração. Aplique-os e eis que uma nova jornada vai começar na sua vida. Eis que Satanás vai perder terreno na sua vida, depois de você aplicar cada instrução que o Senhor partilhou ao seu coração nesta ministração. Aleluia. Se você chegou até aqui, você ainda não é crente, você não é cristão, você não tem um relacionamento com Jesus, se você sente que está distante de Deus, faça essa oração comigo. Nesta oração você vai se arrepender de seus pecados, você vai aceitar a Jesus na sua vida. Eis que Jesus vai passar a fazer parte da tua vida. Eis que uma nova história vai começar na sua vida. Eis que o Espírito Santo de Deus vai ser selado na sua vida. Eis que a presença de Deus vai abundar em sua vida. Eis que um novo tempo vai começar na sua vida. Se você quer aceitar a Jesus Cristo na sua vida, repita estas palavras depois de mim, enquanto estivermos orando. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que morreste por mim na cruz do Calvário. Eu te aceito, Jesus. Entra na minha vida. Cria um novo tempo na minha vida. Eis que me arrependo dos meus pecados e decido começar uma nova história consigo. De hoje em diante, me guie, me acompanhe e me dirija. Seja o meu guia, seja o meu Senhor. Deixa eu orar por você. Pai, no nome e no sangue de Jesus, te dou graças pela vida deste irmão e irmã que entregou sua vida a Jesus, que entregou sua vida ao seu Filho amado. Pai, peço que o Senhor, assim como a tua palavra diz, escreva o seu nome no livro da vida. Pai, peço igualmente que o Senhor crie uma nova história sobre a sua vida. Pai, peço que o Senhor o atraia para uma igreja evangélica, para uma igreja onde a palavra da verdade é ministrada. Lá onde ela vai receber instrução de pastores por ti levantados, para que ele e ela seja estabelecida na tua casa e na tua presença. No nome e no sangue de Jesus. A honra, o louvor, a majestade, a autoridade, a supremacia, a magnificência, a omnipotência, a omnipresença, a omnisciência seja dada a Deus, e a Ele pertence e a mais ninguém. Louvado seja Deus pela sua misericórdia. Louvado seja Deus pelo seu amor por nós. Louvado seja Deus pela manifestação do seu poder em nosso meio. Louvado seja Deus pela tua transformação. Louvado seja Deus
pela nova jornada na tua vida. Louvado seja Deus pela tua vitória nessa batalha com o pecado de fornicação. Louvado seja Deus por teres começado uma nova história com Ele, a você que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja Deus por não ter se esquecido de ti. Louvado seja Deus por te ter permitido chegar até este momento desta ministração. Louvado seja Deus, pois Ele é conosco e Ele é por nós. Deus te abençoe grandemente. Se você tem uma dúvida sobre aquilo que o Senhor partilhou aqui, nos comentários deste vídeo, comente e eu pessoalmente, irei responder as suas dúvidas e dar o suporte que você precisar, assim que a graça de Deus e o poder de Deus se manifestar em nossa vida e por meio de nós. No nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.